Amados irmãos e amadas irmãs, hoje, como deixamos transparecer na Santa Convocação Pregressa, daremos continuidade à conversa que nela iniciamos. Novamente solicito ao amantíssimo irmão Marcelo que nos avise prontamente se e quando completarmos 45 minutos. E assim como procedemos na semana passada, vamos iniciar a conversa de hoje a partir dos últimos versos do penúltimo capítulo do livro de João, a saber, João 20, versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Mashiach, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Chama-nos a atenção, com toda clareza, que João disse, para que creiais que Jesus é o Mashiach, o Filho de Deus, não o Deus Filho, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa ênfase foi dada não para a Igreja de Deus, mas para outras pessoas, eventualmente integrantes de denominações diferentes, que tenham outro tipo de entendimento afastado da sã doutrina. Vamos agora continuar. E recordando que o próprio Deus, o Altíssimo Deus, profetizou que colocaria suas palavras, não de outra pessoa, mas as suas palavras, no Messias. E que esse, ou seja, o Senhor Jesus, falaria tudo o que o Altíssimo Deus mandasse. Vamos visitar, para comprovação do que acabei de dizer, Deuteronômio 18, 18, cuja profecia podemos afirmar que foi cumprida em João 1,14, que vamos estudar mais à frente. O que está lá em Deuteronômio 18, 18? Do meio de seus irmãos, suscitar-lhes-ei um profeta semelhante a ti, e porei minhas palavras, é Iá que está falando, em sua boca, e ele haverá de falar-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Se nós examinarmos atentamente as Escrituras, constatamos que apoiam a figura de linguagem pela qual se diz que a palavra de Deus vem até as pessoas e habita nelas. Mais um argumento firme para descaracterizar que um Jesus pré-existente, ou mesmo a palavra de Deus, se tornou carne. Algo que vamos abordar mais à frente. Essa tornada em carne. Durante todo o seu ministério, nosso Senhor Jesus sempre falou as palavras de seu Pai, não as suas próprias. Acompanhemos alguns textos. Hoje teremos muita leitura aqui, isso é fundamental. João 7, 15 a 18. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como esse sabe letras, falando do Senhor Jesus, não as tendo aprendido? Jesus respondeu-lhes e disse, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Maravilhosas palavras. E também vamos ler João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo,
mas falo como meu Pai me ensinou. Mais uma passagem de João que nós vamos ler. João 12, 49 e 50. Porque eu, disse o Senhor Jesus, não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou deu-me mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que falo, falo-o como o Pai mo tem dito. E mais, João 14, 10 e 24. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, podemos ensaiar aqui um resumo dos textos de João 1, versos 1 a 5, usando as palavras contidas em Hebreus 1, versos 1 e 2. O que está lá em Hebreus 1, versos 1 e 2. De muitas e várias maneiras, Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, ele falou conosco por seu Filho. Isso foi apenas uma introdução para, como diz minha mãe, aquecermos turbinas ou motores. Amados irmãos e amadas irmãs, acabei de citar aqui João 1, de 1 a 5. O que vemos lá, nessa passagem? Um relato, podemos dizer, poético, verdadeiro, sim, incisivo, sim, mas poético, sobre as boas novas do reino de Deus, anunciadas pela palavra que passou a ser ministrada no princípio do ministério de nosso Senhor Jesus pelas terras de Israel. Esta é a narrativa do princípio de uma nova criação, um novo começo, o início da prometida e tão esperada restauração da era vindoura. Sugiro que confiram depois, com calma. Todas as referências aqui lidas e aqui mencionadas estão na lista que coloquei no roteiro divulgado mais cedo. Mas sugiro que, a respeito do que acabei de falar, deem uma conferida durante o próprio Shabat em Mateus 19, 28, Marcos 10, 30, Lucas 22, 28 a 30 e Efésios 1, 21. Mas a esta altura, vocês dirão com propriedade. O que já foi dito, tanto na Santa Convocação pretérita quanto o que falei hoje e demonstrado, vai de encontro aos estabelecidos denominacionais e certamente causa intensa indignação. Mas, de qualquer maneira, a gente poderia até encerrar essa conversa por aqui, apenas pelo que já foi dito, embora tenhamos muito a conversar. Muito bem, vamos detalhar ainda mais a situação. Gostaria, abrindo um parêntese aqui, de tecer algumas considerações sobre o vocábulo logos, citado primeiramente em João 1:1. Está escrito lá, se nós fizermos uma tradução palavra por palavra, diretamente do grego koiné, está escrito lá, no princípio era o logos. A palavra logos em grego é masculino. Significa palavra e outras coisas que eu vou mostrar aqui, mas é masculino. E isso, inclusive, como minha mãe também diria, deu farto pano para a construção de mangas. Porque se a palavra é masculina, é mais fácil colocar aí verbo e vincular o termo verbo ao Senhor Jesus. Bom, mas
com intenções de evocar uma divindade intrínseca ou uma pré-existência, ou as duas coisas. Mas é importante nós entendermos que a palavra logos é um termo, vou falar um palavrão aqui, perdoe-me, polissêmico. Ou seja, uma palavra que comporta uma gama ampla de significados. Não significa apenas uma coisa. Porém, essa lista pode ser resumida no significado central, que é mensagem falada ou palavra. Também pode ser traduzido esse vocábulo nas escrituras como aparência, livro, comando, conversação, eloquência, pergunta, razão, relatório, discursos, ensino, testemunho. Bom, qualquer bom dicionário grego, ou mesmo um léxico mais resumido, mas de boa qualidade, mostrará uma lista de significados. Por exemplo, em Mateus 21, 24, a palavra logos significa uma pergunta. Em Lucas 20, 20, uma declaração. Em Romanos 15, 18, a palavra. Em primeira epístola a Timóteo 5, 17, uma pregação. Em Gálatas 5, 14, mandamento. E a própria palavra. Em João 4, 37, ditado. Lucas 4, 32, mensagem. João 6, 60, discurso. Atos 15, 6, assunto. Muito bem. Pelo exposto, eu pergunto a vocês, com todas as definições e formas pelas quais o termo logos pode ser traduzido, como podemos decidir com precisão que significado escolher para um determinado verso? Aqui nós estamos lançando questão hermenêutica. Então, uma coisa é a linguística. Nós temos a palavra, o termo, o vocábulo logos. Ele está numa frase. Como deverá ser traduzido naquela frase específica, já que ele pode representar muitos conceitos? Por exemplo, o que significa logos em João 1:1? Se nós fizermos uma execução reta, boa, justa, perfeita, de uma exegese, isso requer que façamos um estudo criterioso do contexto da ocorrência do vocábulo logos, com o objetivo de firmarmos com mais precisão, com mais exatidão, seu significado mais apropriado. Assim, com esse material aí já coletado, nós podemos afirmar com certeza que logos em João 1:1 não pode ser Jesus. Por quê? Observem que o nome Jesus não se encontra na lista de sinônimos ou acepções da palavra logos. Além disso, o citado versículo não diz: no princípio era Jesus. A palavra não é sinônimo nem de Jesus, nem de Messias. Na verdade, a palavra logos, em João 1:1, reporta-se, amados irmãos e amadas irmãs, à expressão criativa própria do Altíssimo Deus, incluindo seu poder, sua onisciência, sua razão, seus propósitos, seus planos, notadamente quando são trazidos à ação ou na comunicação de si mesmo. Aí vocês dizem, ficamos aqui em confusão. Precisamos entender melhor isso aí. Isso aconteceu através de sua criação, especialmente dos céus. Chegou até nós por meio da pronúncia dos profetas e ao longo da escritura, a palavra escrita. Finalmente, de modo mais notável, foi manifesto por seu filho.
No âmbito da filosofia, que a gente precisa fazer esse comentário aqui, que é muito utilizado por trinitarianos e unicistas, a palavra logos, denotando razão e fala, era um termo adotado pelo judaísmo chamado alexandrino, antes dos escritos do apóstolo Paulo, para expressar a manifestação do Deus invisível na criação e governo do mundo. Abrangia todos os modos pelos quais o Altíssimo Deus se dá a conhecer à humanidade. Como sua razão, a razão de Deus, Logos denotou seu propósito ou projeto. Como seu discurso transmitiu sua revelação, que culminou em quem? Quando? Na promessa do Messias. Por isso, essa palavra anunciada ou prometida tornou-se o homem Jesus Hamashiach. Ou seja, o Logos é a expressão de Deus e é sua comunicação de si mesmo, assim como no domínio humano, uma palavra, como estou dizendo aqui agora, é uma expressão externa dos meus pensamentos, dos pensamentos de uma pessoa, da pessoa que fala. Então, essa expressão externa de Deus veio a ocorrer nos últimos tempos por intermédio de seu Filho. Portanto, é perfeitamente compreensível o motivo pelo qual nosso Senhor Jesus é chamado de palavra. Ele é uma perfeita imagem de seu Pai e também uma expressão exterior da razão, da sabedoria, do propósito e do plano de Deus. Pela mesma razão, chamamos a revelação de uma palavra de Deus e a Bíblia como a palavra de Deus. Espero que tenha ficado claro que Logos é a expressão de Deus, seu plano, seus propósitos, sua razão, sua sabedoria. Mas vamos abrir um parêntese aqui. Fundamental. Nós sabemos que os judeus, estou falando dos judeus do passado, e com essa palavra judeus aqui, estou abrangendo todos os israelitas, os hebreus, com essa palavra abarcante que é a palavra judeu. Nós sabemos que judeu, na realidade, é aquele que nasceu na tribo de Judá, mas, por extensão, agrupa todos os israelitas que constituíam o povo original de Deus. Então, esses israelitas eram tenazmente monoteístas e não acreditavam de forma alguma, pelo contrário, repudiavam em um Deus múltiplo, que seja trino, quádruplo, o que fosse, mas que não fosse único, porque para eles Deus é um. E entendiam muito bem que a sabedoria e o poder de Deus estavam sendo personificados como palavra. Eles sabiam diferenciar isso muito bem, que era apenas uma personificação, uma figura de linguagem. Vamos prosseguir. Então, o Logos, repetindo, é o plano, o propósito, a sabedoria de Deus. Esse Logos tornou-se carne. Isso nós vamos comentar em separado mais à frente. Mas podemos já dizer o seguinte, que esse tornou-se carne aqui significa que esse propósito, essa sabedoria de Deus entrou num processo ou existência física neste plano mundano, na pessoa de nosso Senhor Jesus Hamashiach, que é, segundo Colossenses 1,15, a imagem do Deus invisível. E seu principal emissário, seu principal agente, seu procurador plenipotenciário. Então, uma vez que o Senhor Jesus obedeceu completa e perfeitamente ao Pai, ele representa tudo o que o Altíssimo Deus pôde comunicar sobre si mesmo em uma pessoa humana. Por isso, nosso Senhor Jesus disse com autoridade que lhe foi conferida pelo Pai, em João 14,9. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas vamos voltar lá para João 1,15. O fato
Vou falar essa frase 2 vezes. O fato de o Logos tornar-se carne indica que ele não existia antes. O fato de que o Logos se tornou carne explicita claramente que ele não existia antes. Portanto, esse verso não aponta nem abona, pelo contrário, uma eventual pré-existência independente, autônoma e ativa de nosso Senhor Jesus, mas sinaliza para a sua existência figurada na presciência de Deus, na qualidade de protagonista principal da futura execução do plano ou propósito para a salvação da humanidade e para a nova criação. O mesmo acontece com a palavra escrita, que não tinha pré-existência literal, como um livro espírito em alguma dimensão na eternidade passada, mas surgiu com Deus, o qual a revelou às pessoas e elas a escreveram. Deve-se ter cuidado para não se ressaltar demasiadamente que o Mashiach em pessoa era a palavra. Ele era e é o executor principal do plano de salvação de Deus, o enviado divino, por meio de quem a palavra foi perfeitamente anunciada. Então, também me ocorreu aqui destacar para vocês que o vocábulo logos é frequentemente utilizado para referir-se à pregação do evangelho do reino pelo Mashiach. Vamos ler alguns textos referendando isso que acabei de falar. Mateus 13:19. Se alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. João 5:24. Amém, amém. Digo-vos que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu falei, essa julgá-lo-á no último dia. Atos 19:10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Colossenses 3:16. A palavra do Mashiach habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com graça em vosso coração. 1 Tessalonicenses 1:8. Porque por vós soou a palavra do Senhor Jesus, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Pergunto a vocês, o que podemos notar na leitura dessas passagens? E foram várias. A palavra logos é utilizada para referência sobre, a respeito do Mashiach, não para designá-lo pessoalmente. Quando nosso Senhor Jesus iniciou seu ministério, essa palavra transformou-se em carne. Isto é, o que fora prometido e anunciado, finalmente apareceu aqui diante de nós. Por isso, podemos afirmar que ele pessoalmente se tornou a palavra, porque passou pela palavra a construir um novo mundo,
a nova criação para as pessoas redimidas por ele. O plano ou mensagem sobre o Messias estava com Deus no princípio de tudo, mas foi ampla e abertamente revelado na pessoa de seu filho e a pregação do evangelho sobre ele a partir do primeiro século. Então, repetindo, Deus falou sua palavra para nós através do Mashiach. Já li essa passagem, Hebreus 1, 1 e 2. Os escritores evangélicos enfatizam que o Senhor Jesus falou as palavras de Deus e fez milagres mediante a palavra de comando de Deus, com o objetivo de revelar-nos o Pai. Há várias passagens no livro de João. João 2, João 3, 7, João 10, e depois sugiro que vocês revisem. É só dar uma olhada na lista das referências. A vida eterna, então, só foi possível a nós por meio da obra do Mashiach. João 3,16, João 6,53. Entretanto, no início, lá no início de tudo, o Altíssimo Deus já sempre teve esse plano de oferecer vida eterna à humanidade por intermédio do sacrifício que nosso Senhor Jesus iria fazer no futuro. Estava na presciência do Altíssimo Deus, mas iria tornar-se realidade neste mundo no futuro para nós. Para Deus não existe futuro nem passado, mas para nós sim. A revelação plena dessa concessão gloriosa e abençoada de Deus só veio depois do nascimento, do ministério e da morte de nosso Senhor Jesus HaMashiach. Lá em Tito 1, versos 2 e 3, nós lemos o seguinte: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Amados irmãos e amadas irmãs, gostaria de propor a vocês uma questão, enquanto eu bebo uma aguinha aqui. No Tanar, que pode ser chamado de Primeira Aliança, Primeiro Testamento, algumas pessoas falam Antigo Testamento, qual é a palavra de Deus? Vocês acertaram. Acredito que todas as pessoas aqui presentes terão dito. A resposta é óbvia e uivante. A palavra de Deus é aquela que ele pronunciou. Sim, exatamente, concordo. Endosso, compartilho. Basicamente, a palavra de Deus, ou seja, aquela que ele pronunciou, foi transmitida em duas categorias principais. Primeiro, a categoria de mandamentos, comandos, decretos, juízos, ordenanças, estatutos, instruções. Há vários capítulos lá no Tanar. Em Gênesis 1, Êxodo 20, Números 3, e vai por aí afora. A segunda categoria, declarações de seus propósitos pretendidos, sob forma de quê? De oráculos proféticos e promessas, como estão nos livros proféticos, em Gênesis 15, 4, no primeiro livro de Reis 2, 27, e outros. Além dessas mais importantes categorias, há outras, que incluem, por exemplo, palavras de repreensão, palavras de encorajamento. E, às vezes, acontece que, em determinado trecho, a palavra de Deus é personificada como um servo. Se vocês lerem Salmo 107, versos 19 e 20, Salmo 147, 15 a 18, vocês vão confirmar isso. Mas ela nunca, vou repetir,
ela pode ser personificada como um servo, mas nunca é caracterizada como um ser pessoal literal. Deduzimos, então, que desde o princípio da criação havia o Logos, a razão, o plano, o poder, os propósitos, que estava com o Deus Criador de tudo o que há. Não havia outro Deus existindo com um único Deus vivo e verdadeiro. Além disso, nós devemos entender que o plano perfeito de Deus era parte de si próprio. Tudo está contido em Deus, nada pode contê-lo. Então, na plenitude dos tempos, esse plano divino, mas agora, numa fase que a gente poderia dizer executivo, ou de execução, começou a tomar forma no ventre de Miriam, Maria, como foi traduzido para o português. Bom, dito essas coisas, vamos mergulhar um pouquinho mais no entendimento dos versos iniciais de João 1, o chamado prólogo de João 1. Nesse trecho, nós verificamos que o propósito de Deus sempre fora trazer um homem perfeito, por meio de quem ele, Altíssimo Deus, redimiria a humanidade caída. Chegada essa hora, e essa hora foi definida conforme seu soberano juízo, o Altíssimo Deus passou a falar à humanidade na pessoa de seu Filho unigênito, Jesus Hamashia, homem, conforme declaração apostólica contida em 1 Timóteo 2,5. Está escrito lá: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Hamashia, vírgula, homem. E mais, em 1 João 4,2, nós recebemos uma instrução que a gente poderia chamar de qualificadora. O que está lá? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Hamashiach veio em carne é de Deus. Prossigamos. Fica claro, pelo menos, para mim está muito claro, para nós, espero, o sentido da frase. A palavra estava com Deus. Logos en proston. Prostonteon, que transmite uma ideia de mediação. Nós podemos denotar que a palavra estava em posição servil, uma serva pronta para cumprir as ordens. Por quê? Porque o Filho iria falar pelo Pai à humanidade. Nesse verso, o propósito de João é colocar o Senhor Jesus como a palavra em uma posição paralela ao que o Altíssimo Deus diz. Aí vocês perguntam, mas peraí, como assim paralela? Numa postura de execução da nova criação, sendo correlacionada com a criação primordial dos céus, da terra e de tudo o que neles há, lá em Gênesis. Para o trabalho da nova criação, o Mashiach mantém a posição da palavra de Deus. Por quê? Porque o Pai fala através dele, pois a nova criação está sendo criada pelo Altíssimo Deus, mas por meio da palavra dele, Altíssimo Deus, agora falada por sua ordem, por sua determinação, por nosso Senhor Jesus. Por isso, o Mashiach é uma pessoa que pode estar no lugar da palavra falada de Deus. E podemos dizer que ele é a palavra. É também esse o sentido em que o Mashiach é a palavra de Deus citada em Apocalipse 19:13. Esse eu vou ler.
e estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, observemos o seguinte: em Gênesis, as palavras são ditas e produzem um efeito. Em João, está escrito que a palavra está com Deus, ou, se a gente quiser entender, em relação a Deus, e também é Deus. Esses pormenores adicionais não se encontram em Gênesis e devem ser considerados complementares, pois estamos diante da fusão de dois ensinamentos, uma criação original e a nova criação. Outra coisa, o sentido que a gente poderia chamar de subjacente, básico, em grego, da expressão pros ton theon, com Deus, traduz uma intercessão e um sacerdócio. Por essa razão, alguns estudiosos, linguistas competentes, propõem ser preferível traduzir essa frase, pros ton theon, como a palavra estava voltada para Deus. Estava pronta para servir à vontade de Deus. Mas, por enquanto, eu não quero estender muito aqui, porque nós temos um capítulo dessa conversa específico para abordar a questão de palavra se fez carne. Isso nós vamos comentar separadamente. Mas nós precisamos abordar uma grande controvérsia. A menção de que a palavra estava com Deus. E também como Deus, ou era Deus. Então, além de estar com, ela era Deus. Muitos teólogos, pessoas que se intitulam teólogas, enxergam nesse texto uma referência explícita a uma pluralidade da divindade. Outros identificam uma afirmação da divindade intrínseca ou essencial do Mashiach, ou seja, ele é Deus por si mesmo. No entanto, essa dupla característica do Mashiach de estar com Deus ou em direção a Deus e ser Deus baseia-se em Moisés, que era um homem que estava com Deus, em direção a Deus e agia no lugar de Deus, sendo Deus. Vamos ler Êxodo 4,16. Disse Deus a Moisés: Tu, pois, falar-lhe-ás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com tua boca e com a dele, e ensinar-vos-ei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Assim ser-te-á por boca, e tu ser-lhe-ás por Deus. É interessante a gente comparar esse texto, Êxodo 4,16, com Zacarias 12,8, no qual, por uma razão semelhante, o título Deus foi aplicado à casa de Davi. Vamos ler Zacarias 12,8. Naquele dia, Iá protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Iá diante deles. João também usa a mesma tipologia que encontramos lá em Êxodo 4,16. Isto é, a palavra era Deus, depois de ter se tornado carne, porque Deus falava através de Jesus. Então, nós podemos dizer que o Senhor Jesus era a própria palavra, porque ele obedeceu plena e completamente a todas as ordens dadas por seu Pai. Então, nosso Senhor Jesus foi o porta-voz perfeito de Deus ao povo, assim como Moisés havia sido também porta-voz, não perfeito como o Senhor Jesus, mas havia cumprido seu papel.
Vamos detalhar ainda um pouco mais essa tipologia, essa tipificação aí que estamos considerando. Em Êxodo 4,16, o tipo é montado da seguinte maneira: considerando a posição de Moisés como Deus. Você deve ser para ele como Deus. Notemos que a palavra grega pros, que foi traduzida no inglês, por exemplo, como with, com, de João 1,1, é a mesma palavra usada em Êxodo 4,16, na tradução da Septuaginta, que, como você sabe, foi a tradução do Tanar para o grego, envolvendo Moisés como mediador entre Arão e Faraó. Inclusive, existe uma tradução lá inglesa chamada Nets, que traduz a última parte de Êxodo da seguinte forma: mas sereis para ele nas coisas que pertencem a Deus. O importante é que o texto afirma que Moisés seria usado no lugar de Deus para Arão. A tradução, então, transmitiu o significado da preposição prós de forma perfeita. Em João 1,1, nós temos um verbo estático, estar, significando no lugar de. Portanto, dizer que a palavra estava com Deus não significa que ela estava com Deus no princípio de Gênesis, mas sim que ela estava com Deus como intermediária entre Deus e os homens, transmitindo a eles a mensagem divina. Em ambos os textos, o significado mais preciso é estar ao lado, estar na companhia de. Essa correlação não deve surpreender-nos, de jeito nenhum, porque a Escritura tem essa característica de que os textos costumam carregar referências a muitos lugares. Por exemplo, um mediador pode produzir uma coisa, cumprir os mandamentos de Deus e trazer ordem ao caos, como fez Moisés. Todo esse arrazoado aqui que eu citei leva-nos à conclusão de que João não está afirmando que o Senhor Jesus é Deus, mas que ele fala no lugar de Deus, no tocante à nova criação. E, posteriormente, são usadas frases como: quem vê o Filho, vê o Pai, eu e o Pai somos um, e outras. Resumindo. Irmão Eduardo. Pois não, irmão? 2 minutos. Muito obrigado. Então, resumindo, que já estamos chegando àquilo que minha mãe chamaria de finalmente. O Altíssimo Deus estava realizando sua nova criação por intermédio de sua palavra, pregada por seu Filho, nosso Senhor Jesus. Como podemos comprovar em diversas passagens, citando uma criação de novos homens e novas mulheres nele, Senhor Jesus. 2 Coríntios 5,17, Gálatas 6,15, Efésios 2,10, Efésios 4,24, Colossenses 3,10, Tiago 1,18, Primeira Epístola de Pedro 1,23. Essas pessoas dessa nova criação são descritas como aquelas que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, como está registrado em João 1, 12 e 13. E tenhamos em mente, para terminar, que em Tiago 1, 18, o apóstolo aponta o Pai como criador nessa criação. O que diz Tiago nessa passagem? Segundo esse sua aí é de Deus, sua própria vontade, ele, Altíssimo Deus, gerou-nos pela palavra da verdade, para sermos como o quê? Primícias das suas novas criaturas. Amém. Amém.